Podia apostar que as primeiras fadas foram inspiradas em abelhas, borboletas e até em algumas moscas. Como elas têm delicadas asas membranosas, nem sempre são reconhecidas pelos humanos e zelam por quase todos os seres. Estas fadas de 6 patas são tão diversas, quer em número de espécie, quer em formas de vida, que mereciam uma série só para elas. Talvez numa próxima temporada. Entretanto, comecemos por apresentar abelhas e vespas. Ordem Hymenoptera. Abelhas, vespas e formigas. Os himenópteros são atualmente os principais candidatos ao título de animais com mais espécies, embora muitos deles estejam ainda por descobrir. Os Hymenoptera são um grupo de insetos bastante diverso, aliás, dos mais diversos. Existem à volta de 120 mil espécies conhecidas, no entanto este número estará muito, mas mesmo muito subestimado. E porquê? Porque cada vez mais percebemos que existem certas famílias, especialmente das que chamamos as vespas parasitoides, que ainda são muito pouco conhecidas. E há até quem defenda que, quem sabe, os himenópteros não serão o maior grupo de insetos, ultrapassando em diversidade os Coleoptera. Mais que os coleópteros. Impressionante. E em Portugal também há assim tantos? Falando de Portugal e arquipélagos, concretamente nós sabemos que existem atualmente 722 espécies conhecidas de abelhas, de formigas existirão à volta de 150 espécies e de vespas estaremos a falar de milhares e milhares de espécies e muitas delas ainda por descobrir. 720 espécies de abelhas só no nosso país. Gostas de abelhas? Sim. Porquê? É que ele pica, ele vai ter. Agora, abelhas, por exemplo, prefiro ver de longe. Quando era miúdo não gostava nada de abelhas, mas aprendi que as abelhas são essenciais. Eu prefiro abelhas porque o mel delas ajuda muito quando nós estamos muito doentes. As pessoas, quando pensam em abelhas, vão sempre pensar na abelha do mel, a apis mellifera e, quanto muito, em alguns aviões também. Mas, na realidade, isso é uma pontinha do iceberg, porque as abelhas chamadas abelhas solitárias ou abelhas selvagens são muito mais espécies do que isso. Um pequeno parque, como este parque aqui, que é um parque urbano de Lisboa, tem certamente mais de 100 espécies de abelhas a voar aqui durante a melhor época, que é entre março, mais ou menos, e outubro. E como são essas abelhas solitárias? As outras abelhas, que não são a abelha do mel, não são muito diferentes da abelha do mel. Para já, grande parte delas não são sociais. E depois não armazenam grande quantidade de alimento, como a abelha do mel e como todas as do género apis, por isso não são muito viáveis economicamente para nós, nesse aspecto, não é? São porque fazem a polinização também, ou melhor ainda, do que a abelha do mel. Vamos conhecer algumas delas? Não, é um Lasioglossum malocorum. É uma abelha social. O nome comum é abelha buraqueira, comum pequena. Estava aqui a voar. Era uma Xilocopa violácea, que é uma abelha. É uma do grupo chamado das abelhas carpinteiras, é a maior abelha que nós temos e chama-se abelha carpinteira porque mastiga madeira, faz galerias em madeira morta, onde depois deposita um ovo e as provisões de néctar e pólen. Estas abelhas vêm-se agora logo muito cedo, e às vezes mesmo durante o inverno, porque os adultos passam o inverno nessa forma, na forma adulta. Mas são as vespas que são verdadeiramente diversas. Entre elas, estas pequenas vespas parasitóides. São tão numerosas, desconhecidas e com uma ecologia tão especial que vamos ter de as deixar para outro episódio. Mais conhecidas, mas com menos fãs, são as vespas sociais. As vespas geralmente são os maus da fita dos filmes? Sinto que gosto mais de abelhas porque as vespas às vezes parece que é por maldade. Sim, uma abelha que picou a Júlia.
Não, foi uma vespa. As vespas sociais, por exemplo, as vespas do papel ou as vespas comuns, como a Vespula germânica, são predadoras. Elas caçam sem parar outros insetos para alimentar as suas larvas e, ao fazê-lo, estão a contribuir para controlar a população de outros insetos. Por outro lado, elas alimentam-se do néctar das flores, os adultos, elas próprias, e quando estão a visitar as flores para irem alimentar-se de néctar, vão também contribuir para a polinização. E o que têm em comum abelhas, vespas e formigas? Se nos focarmos aqui um bocadinho na palavra Hymenoptera, esta palavra vem do grego e hymen significa membrana e ptera, asas. Isto é, são insetos que têm asas membranosas e, de facto, têm 2 pares de asas com poucas nervuras, que podem ser transparentes ou coloridas. No entanto, há representantes deste grupo que podem não ter asas de todo ou então têm asas atrofiadas. As formigas fazem parte dos himenópteros que não têm asas, excepto as rainhas e os machos, claro. São também insetos muito especiais e por isso falaremos delas no próximo episódio. Na segunda parte deste episódio temos mais fadas de 6 patas para conhecer. Quase a sair, não deixem de o ver.